Salve, salve, amiguinho! Tranquilo? É isso aí, professor Léo, professor aqui do canal Geografia de Elite, e você para trabalharmos mais uma aulinha, uma revisão, tá? Um geralzão sobre o relevo brasileiro, beleza? Antes de começarmos, gostaria de pedir a você para que se inscreva no nosso canal, dê aquele likezinho, o likezinho aqui, a inscrição aqui, compartilhe com os amigos. É isso aí, galera. Beleza? Então, bora pra aula. Fechou? Então está aqui, este é o nosso tema, um geralzão sobre o relevo brasileiro. Beleza? Aspectos gerais. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa entender? Que a base geológica de nosso território é antiga. Presta atenção, a base geológica é antiga. Por que é antiga? Porque a nossa base estrutural, a nossa base geológica é pré-cambriana, é arqueozoica e proterozoica. Beleza? Bilhões de anos, aí aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ok? Desde lá o processo de formação aí da crosta terrestre. Tranquilo? Então essa base geológica antiga, galerinha, presta atenção, se é antiga, é muito desgastada, é muito rebaixada, bastante erodida. Fechou? Legal. Então vamos lá. Quais são as estruturas presentes em nosso território? As estruturas geológicas são duas, cristalina e sedimentar, ok? A base geológica cristalina corresponde a 36% do nosso território, 32% arqueozoico, 4% proterozoico. Beleza? É isso que você precisa saber. A base de nosso território é cristalina, recoberta por sedimento, recoberta por uma estrutura sedimentar que corresponde a 64% de nosso território. Essa estrutura sedimentar vem se formando desde lá o Paleozoico, desde o início do Paleozoico. Okay? São terrenos paleozoicos, terrenos mesozoicos e terrenos cenozoicos mais recentes. Tranquilo? Fique atento a isso. Uma base cristalina recoberta por sedimentos. 36% cristalino, são terrenos consolidados, uma estrutura consolidada, uma estrutura estável. Ok? E recoberto aí por 64% de sedimentos. Tá? Então, uma estrutura sedimentar sobre uma estrutura cristalina desde Paleozoico. Tranquilo? Detalhezinho, galera. Atenção, atenção, atenção. A nossa base geológica é antiga, mas o nosso relevo é recente. Beleza? Preste atenção. Base geológica antiga, um relevo recente. O nosso recente é cenozoico, o nosso relevo é cenozoico, amiguinho. A formação de nosso relevo, tal qual conhecemos, é a partir do Cenozoico, sobretudo do período quaternário. Bacana? É aí que nós temos uma efetivação da nossa formação de relevo. O que vem antes são as estruturas que embasam o relevo. Primeiro consolidaram-se as estruturas para depois, ok, se construírem as formas de relevo. Tranquilinho aí para você? Poxa, sensacional. Então esse quadro aqui, essa parte aqui da lousa, show de bola. A segunda parte são a dos feras, tá? São os feras bravas que classificaram o nosso relevo. Todos eles têm igual importância. Tranquilo? Valeu! Então vamos lá. Primeiro, Haroldo de Azevedo, década de 40. O primeiro fera a classificar o relevo brasileiro tal qual aí a gente vai estudando. É claro que antes desses caras, outros já fizeram estudo do nosso relevo. Mas vamos potencializar os nossos estudos nesses três, ok? Haroldo de Azevedo vai utilizar o critério altimetria para definir a sua classificação em 8 unidades de relevo, 4 planaltos, 4 planícies. Fechou?
Então, só para ter uma ideia, ele divide o nosso território em 8 unidades de relevo, sendo 4 planaltos, 4 planícies. Apenas planaltos e planícies, sendo que as planícies seriam aquelas superfícies de 0 a 200 metros de altitude. E acima dos 200 metros teremos os planaltos. Fechou? Uma classificação bem simples, considerando apenas a altimetria. Legal? A classificação seguinte, amiguinho, é do Fera Aziz Nassib Absaber. Ok? Essa classificação é da década de 60. Ele vai mudar um pouco a característica, ele vai reorganizar a classificação anterior, Loura de Azevedo, saltando de 8 unidades para 10 unidades de relevo. Tranquilo? 7 planaltos, 3 planícies. Um detalhezinho, ele não vai considerar, ele não usa como critério a altimetria, mas sim os processos morfodinâmicos. E nesses processos, qual é a ideia do processo morfodinâmico? A interação entre os diversos elementos, né, de modelagem da superfície, de modelagem do relevo, ok? E dentre esses processos morfodinâmicos, a gente pode citar aqui o morfoclima e a morfoescultura. A ação do clima e a ação dos diversos agentes modeladores do relevo, formadores do relevo. Tranquilo? Fique atento a isso. Traduzindo, dentro desses processos morfodinâmicos, qual é a ideia? Que você precisa saber o processo erosivo e o processo de sedimentação. Tranquilo? Essa é a ideia. Então, para o Absaber, todo o planalto se forma pela erosão e a planície se forma pela sedimentação. Ok? Planalto. O processo erosivo se sobrepõe ao processo de sedimentação. Planície. O processo de sedimentação se sobrepõe ao processo erosivo. É essa a ideia que você precisa saber. Tranquilo? O processo de formação. Sobretudo a partir dos agentes externos. Os agentes modeladores do relevo. Seja o clima, seja os demais elementos do processo erosivo. As diversas formas de desgaste da superfície, ok? Como esses elementos interagem, tranquilo? E, para fechar aqui, o Jurandir Ross. É uma classificação mais recente que se aproveita, né, de forma positiva, claro, do projeto Radam Brasil, a qual ele fez parte. E a partir desse projeto Radam Brasil, ele coleta as informações e organiza esse material para chegar à sua classificação do relevo. Tá? É um projeto bastante interessante que teve no início, a ideia era mapear, levantar dados sobre o espaço amazônico e posteriormente estendido para todo o território brasileiro. A partir desse momento de estender para o território brasileiro, Jurandir Ross vai captar as informações, vai buscar essas informações, esse material coletado e vai organizar a sua classificação, baseada em quais critérios? Morfoestrutura, morfoclima e morfoescultura. Morfoestrutura é a base geológica, tá? E aí você vai considerar também a ação do clima do passado e atual, ok? E dos agentes externos. Tranquilo? Os agentes modeladores do relevo. Então, esse conjunto de critérios aqui leva Jurandir Ross a dividir o território brasileiro em 28 unidades de relevo. 11 planaltos, 11 depressões, 6 planícies. Detalhezinho, olha o que nós falamos. 11 planaltos, 11 depressões. Nas classificações anteriores não aparece a unidade, a forma de relevo depressão. Essa forma de relevo vai aparecer com o Jurandir Ross, ok? Então nós temos aqui planaltos e depressões se sobrepõem às planícies. 11 planaltos, 11 depressões, 6 planícies. Planaltos e depressões correspondem a 95% de nosso território e as planícies a 5%. Tranquilo? Outra questão. Essas são as principais formas de relevo, não são as únicas. Poderíamos citar outras aqui.
as chapadas, as cuestas, as barreiras, as falésias, que se formam pelo processo erosivo também, pelo processo de desgaste, até apenas a planície, apenas as planícies se formarão pelo processo de sedimentação. Então fique atento aqui, planaltos e depressões, processo erosivo, planície, sedimentação, ok? E essas outras formas, tá? Pelo processo erosivo, até porque elas ocorrem em áreas de planaltos. Beleza? Essa é a ideia que você precisa ter, amiguinho. Relevo recente, estrutura, base geológica antiga, desgastada, erodida, rebaixada. Terrenos cristalinos, estrutura cristalina, 36%, estrutura sedimentar, 64%. As três classificações de relevo, Haroldo de Azevedo, Abissab e Jurandir Ross. Importante dar um destaque à de Jurandir Ross porque é a mais recente, então precisamos ficar atento, ok? 28 unidades, incluindo aí a forma de relevo depressão, beleza? Baseado na morfoestrutura, morfoclima e morfoescultura, considerando que planalto e depressão se formam pelo processo erosivo e planície pelo processo de sedimentação, amiguinho. Essa é a ideia que você precisa saber, é esse o básico, é esse o geralzão que você precisa saber sobre o relevo brasileiro. Foque nisso com destaque ao Jurandir Ross, ok? As principais formas de relevo e como elas se formam, a partir de quais processos, ok? É isso aí, galerinha, aquele abraço para vocês, sucesso, espero que tenham gostado. Dê aquele likezinho, se inscreva, compartilhe. Valeu? Aquele abraço, sucesso, yes, é nóis. Vou dar um espacinho aqui para vocês darem aquele printzinho na tela, para fazer aquela anotação, para você garantir os seus estudos, a sua aprovação. Beleza? Conhecimento é tudo. Quer ir mais longe? Então, venha para o canal Geografia de Elite. Valeu? Yes! Sucesso!